Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fala Afiada e hoje é dia de Semana Afiada, uma análise imparcial sobre os principais acontecimentos sem o viés ideológico esquerdista da mídia, que a gente sabe que faz aí o tempo inteiro uma força gigantesca para bater em tudo aquilo que está acontecendo no governo, no Brasil e aquilo que está acontecendo na nossa vida como pessoa, como indivíduo e como sociedade. A gente sabe do esforço tremendo que eles fazem para desconstruir tudo aquilo que é baseado na verdade. Então a gente tem através de redes sociais um caminho muito bom para perceber as coisas ou entender ou conhecer as coisas como elas realmente são, sem uma narrativa pré-construída para não só não revelar a verdade, mas para manipulá-la também. E o objetivo desse canal é justamente trazer esse olhar um pouco diferente para você formar a tua própria opinião, para você refletir a respeito e não ser contaminado pelas narrativas falaciosas que a gente percebe que estão sendo construídas constantemente. Beleza? Então vamos lá. Eu não fiz um roteiro, eu só separei aqui alguns temas, alguns assuntos e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Eu quero que você preste bastante atenção, porque tem muita coisa correlacionada ali, tá bom? Então vamos lá. Bom, não sei se vocês acompanharam, mas nos últimos dias aí, algumas coisas em relação à censura começaram a aparecer. Primeiro foi o STF que está fazendo uma caça às bruxas aí só porque está sendo criticado. Ora, o STF é criticado porque ele não disfarça, né, a sua atuação. Ele está tão ali se deliciando com o poder que tem nas mãos que ele simplesmente ignora os outros poderes. O STF tem legislado em causa própria e tem legislado em causas que não tem nada a ver com a sua pauta. O STF deveria ser o guardião da Constituição, ponto. Mas não. E agora está com essa onda aí de querer perseguir quem o critica, né? A gente está vendo o embate aí do Cajuru com o Gilmar Mendes, e isso é só o começo dessa história toda, mas o problema é exatamente o que está por trás, né? É o STF querer agir como polícia, investigando, acusando e mandando prender quem o critica, quem é contrário às suas decisões, sempre com aquela conversa subjetiva de discurso de ódio, incentiva a violência, enfim, né? Que não tem nada a ver. E aí a gente viu também os artigos 11 e 13 lá na União Europeia, que tratam sobre direitos autorais. Falando bem rapidamente sobre isso, vai impedir praticamente de que canais como este e como tantos outros que a gente tem na internet sequer existam lá nos países que são filiados à União Europeia, porque ele vai praticamente bloquear qualquer conteúdo que não seja seu próprio. Então, se eu postar uma imagem, um trechinho de vídeo, de uma música, mesmo que seja por segundos, para fazer uma crítica, uma análise, um comentário, o YouTube já vai bloquear ali mesmo, antes de subir. E se chegar a subir, o YouTube é que pode ser processado. Então o YouTube mesmo já falou que se isso passar definitivamente lá na União Europeia, ele simplesmente vai deixar de funcionar a plataforma lá. Ela praticamente vai deixar de existir, né? Então isso pode afetar a vida de todo mundo, inclusive a nossa, porque tem parlamentares aqui no Brasil que são favoráveis a esse tipo de controle social da mídia. Aliás, se você viu o plano do PT, né, ele falava sobre o controle social da mídia. O Lula sempre declarou isso, o PT, a esquerda, sempre teve essa vontade de censurar as vozes dissonantes. E isso é um problema, né? A mídia, inclusive, acaba sendo favorável a esse tipo de censura, por incrível que pareça, porque, segundo esses artigos, a grande mídia tem carta branca para poder utilizar, porque eles consideram que a grande mídia, a mídia tradicional, o mainstream,
é idôneo e é isento, e a gente sabe que não é. E que a gente, meros mortais, indivíduos com as suas opiniões ali, não, nós somos os reacionários, os provocadores de fake news, propagadores de discursos de ódio e tudo mais. Então, é uma espécie de controle. Aqui nesse canal eu vou trazer vídeos detalhando todas essas coisas para vocês. Então acompanhe aí, por favor, tá? Bom, a gente viu aí também na última semana a melindragem do Maia e a malandragem de Bolsonaro, né? O Maia querendo medir forças com Bolsonaro, mas a distância e o tamanho de força, né? A diferença de força entre eles é 75 mil votos para o Maia para ser eleito lá como deputado federal pelo Rio de Janeiro, e o Bolsonaro 57 milhões em todos os estados do Brasil. Não dá. E ele meio que dançou nessa aí, o Maia, porque ele percebeu que esse apoio que o governo tem, obviamente, né, é muito grande para ele poder fazer frente. Então o que acontece? E o Bolsonaro, malandro, o que fez? Olha, você está querendo que eu faça o quê? O que é articulação? É fazer a velha política? Então já carimbou o Maia como velha política. Então a gente fala que o Maia aí é o novo imperador da velha política, né? O nhonho querendo aí dar uma de gostosão e acabou tendo que abaixar a bola, diminuir os ânimos e se acertar com o governo, porque a gente sabe que a Previdência é interesse de todo mundo, pelo menos da maioria. Por incrível que pareça, até a mídia já se deu conta e não luta contra isso, porque é uma coisa tão óbvia, né, que é necessária, que praticamente a opinião pública, à exceção aí dos idiotas úteis da esquerda que não enxergam isso, mas enfim, né, nesse caso, graças a Deus, é uma minoria, tá bom? Teve outra parada aqui muito louca que aconteceu essa semana, que foi no caso Tiffany. O que acontece? O Bernardinho, vendo ali, né, a atuação da Tiffany no jogo de vôlei lá da sua equipe, acabou por soltar lá um desabafo, né? Homem é foda. Pra quê? A câmera pegou a leitura labial dele ali e no final das contas ele acabou... Espera um pouquinho. Oh, Gabi. Essa gata aqui tá fazendo bagunça, ó. Olha lá, você quer aparecer na câmera? Ó, pode aparecer. Mas sai fora que você tá atrapalhando aqui. Enfim, então o que acontece? O Bernardinho soltou essa daí, aí, né, o pessoal aí os ativistas LGBTs acabaram caindo em cima e taxando o cara de transfóbico, homofóbico, só porque ele soltou uma obviedade, né? E aí, esse é um assunto que a gente vai se aprofundar também, mas muito cuidado, porque essa confusão está todo mundo fazendo. Por mais que tentem nos convencer, socialmente falando, que a ciência não vale nada, porque é isso que eles estão dizendo. Estão dizendo que não existem diferenças consideráveis entre homens e mulheres, e isso é uma balela, né? Porque isso é científico, é biológico, existem diferenças sobre vários aspectos entre homens e mulheres. E um cara já formado, adulto, que tem toda a sua massa, toda a sua força, competir com mulheres vai trazer desigualdade, ele vai se sobressair como a Tiffany tem se sobressaído. Então, só que, né, o Bernardinho foi tão malhado que ele acabou se desculpando. Na minha opinião, ele não deveria se desculpar por nada, porque ele não falou nada absurdo. A Tiffany pode ser trans, pode se sentir mulher, pode pensar como mulher, o que for, pode até parecer uma mulher. E não tem problema chamar ela de ti. Ok, a questão é biológica. Ela leva vantagem porque ela, naturalmente ou pela sua natureza biológica, é um homem. E mesmo que ela tenha feito uma série de tratamentos ali hormonais e tudo mais para baixar testosterona e tal, não interessa. A constituição dela, até o momento dela fazer essa transformação,
faz com que ela tenha vantagem. Isso não é opinião minha, isso é científico e tem, inclusive, pessoas do meio LGBT, pessoas trans, que concordam, obviamente, com essa obviedade objetiva que é a ciência, neste caso especificamente. Tá bom? Mas olha, aí tem duas coisas. Além do ativismo gay, ou seja, uma agenda política também querendo enfiar a goela abaixo algumas coisas, inclusive aquilo que é contrário à própria ciência, né? A gente tem a questão do politicamente correto. Então, assim, o cara, por ter soltado isso, foi taxado de transfóbico, ele não pode falar nada, é como se ele estivesse proferindo um discurso de ódio, o que é uma imbecilidade sem tamanho. Então, fuja desse tipo de abordagem, pelo amor de Deus, pessoal. E por fim, falando sobre 1964, hoje é 31 de março, tem muita gente comemorando, tem muita gente rememorando, né? Tem muita gente odiando, criticando, enfim. Pessoal, na boa, tudo é uma questão de perspectiva. O problema é que a gente sempre viu só um lado dessa história. O lado que essa mídia manipuladora, esquerdista sempre nos trouxe, que é o quê? Que 1964 foi um golpe, né? Foi uma facada contra a democracia e tudo mais. E não foi isso. A verdade é que não foi isso. O país caminhava, sim, para se tornar um país socialista, comunista, aos moldes de Cuba. Isso é relatado, inclusive, por pessoas que participaram ativamente para implantar a ditadura do proletariado. O próprio Eduardo Jorge, né, ex-candidato à presidência, já falou a respeito disso. E não só ele. Então, com um pouquinho de cuidado, você vai ver. Você tem vídeos da própria Globo fazendo editoriais, comemorando, celebrando o fato da gente ter impedido os comunistas de tomarem posse desse país. Então, você não precisa comemorar. Beleza, eu também não comemoro, nunca comemorei. Mas entendo os militares comemorarem. Porque certos ou errados depois disso, do que fizeram e tudo mais, a questão é que naquele momento eles impediram sim uma ditadura do proletariado. Ainda que depois possa-se dizer que eles também foram uma ditadura, tal. Mas assim, se você comparar o que foi aquele período, por exemplo, com uma Cuba, não tem comparação. Cuba já matou quase 90 mil entre mortos e desaparecidos em todos esses anos de ditadura, que a esquerda aplaude de pé. A esquerda está aplaudindo Maduro como se ele fosse um democrata, pelo amor de Deus. Tamanha hipocrisia, tamanha cegueira que é essa, né? Então, você pode questionar uma série de coisas e deve questionar da atuação dos militares nos 20 anos em que eles estiveram no poder. Agora, mesmo que eu não comemore, uma coisa é certa, eu sou extremamente grato ao que foi feito ali em 31 de março, que foi impedir que uma ditadura socialista, comunista, aos moldes de Cuba, nos dominasse, tomasse conta de nós. Imagina o que a gente seria hoje. A gente vai falar sobre tudo que está rolando todas as semanas. Eventualmente eu vou trazer outros vídeos falando sobre assuntos específicos, mas é muito importante você acompanhar o canal, se curtir, então compartilha, comenta, se inscreva principalmente e vamos aí resistir bravamente às narrativas manipuladoras dessa mídia do mainstream que tenta a todo custo nos confundir, nos enganar. Beleza? Se você tiver ideia também de alguma coisa, de algum tema para compartilhar, fala, filhão. Então, fique à vontade, chega junto e vamos que vamos. Beleza, galera fiada? É isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!